Bom dia, hoje é 24 de maio, terça-feira, e vamos para mais um estudo do nosso contrato futuro de milho da B3. Bom, nós estávamos discutindo aqui, desde a semana passada, uma reversão na tendência de alta após um contrato de setembro, CCMU, uma forte reversão, né? Um candle de reversão com muita força no dia 17, e nos dias seguintes, né, dia 18 até ontem, continuou mantendo uma queda com uma força menor, mostrando alguns pavios aqui, onde mostra que a força vendedora não é tão preponderante, né? E também, principalmente nos últimos 2 dias, com um volume relativamente baixo, né? Um pouco abaixo da média. O que nós temos também graficamente aqui na visão no time frame diário? A gente está chegando muito próximo a um ponto de resistência, né? A gente tem esse ponto aqui, essa região aqui provavelmente é uma região importante no gráfico U, que é a região entre 93 e 92. Então, isso também é um momento de atenção hoje, que hoje já vai estar chegando nessa região do 93. Né? Então, como é uma região, né, somente na visão diária, de um ponto de resistência muito importante, e o gráfico está descendo, mas não descendo com muita força, então a gente pode ter uma configuração de ter um retorno para depois cair de vez, né? Ou, dependendo da questão fundamental, em relação à produção de safra, etc., depois a gente volta a falar, ele pode fazer um candle muito forte e descer de vez aqui, né? Se ele descer de vez com muita força, a gente tem poucos pontos de parada, né? Então a gente tem aqui uma região que é essa região entre 93 e 92,5, né? Uma mínima aqui é 92,90. E depois, o único ponto de parada importante é na região dos 85, 86. Então, é um momento aqui interessante para discutir, né? Então, pelos movimentos dos dias anteriores, não gera muita confiança essa descida. Então, para ter uma descida mais consolidada, seria interessante ter uma pequena correção, mas, dependendo da situação em termos de notícias, a gente pode ter uma agressão de venda muito forte e permitir movimentos mais longos, né? Em relação ao contrato de julho, CCMN, a gente já está num ponto aqui interessante, né? A gente já está num ponto justamente na região dos entre 90,5 e 90, que é ontem ele fechou mais ou menos. Ontem ele fechou a 90, 70, né, R$ 90,71. Então já está chegando nesse ponto aqui, é um ponto de resistência também muito forte, né? E também, se barrar, se passar fácil essa região, ele vai buscar lá os 86, né? O que é interessante observar entre os dois contratos é o spread entre eles, que ontem, no final do dia, principalmente, aumentou relativamente. Não foi muito, mas foi um aumento significativo, né? Ele estava trabalhando um spread entre o CCMU e o CCMN em torno de 2,30, 2,5, e ontem ele passou dos R$ 3, né? Então, isso foi devido a uma intensidade maior de queda de venda no fechamento, né, no último candle, lá nos últimos 20 minutos de fechamento do contrato N, né? Então, ele teve uma intensidade mais forte de queda nos últimos momentos, né? Aqui a gente percebe também, quem está acompanhando pelo high-low, né? Isso aqui é questão de estratégia, né? Porque quem conseguiu pegar
a venda lá nos 98, 97, já realizou o parcial, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, que ele bateu no 95 e voltou, aí vale a pena você ir levando, né? E seguindo uma linha de tendência, ir levando com calma, né? Para aguentar as correções sem muita pressão. Agora, para entrar agora, ou entrar, fazer entradas ontem, por exemplo, já fica uma situação mais arriscada, porque ele está no momento que ele pode reverter e você pode tomar um stop muito grande, né? Então, vai da estratégia que foi adotada. Como eu não entrei naquele primeiro candle, onde era mais interessante, aproveitar esse movimento, né? Foi aí que, na verdade, eu tomei um stop muito grande. Então, eu acabei entrando no dia seguinte, fazendo uma venda, né? Peguei aqui alguns pontinhos, mas eu acabei saindo por causa da falta, eu não vi confiança nesse movimento aqui, né? Mas para quem está posicionado desde lá de cima, já está com uma quantidade bem interessante, né? Já fiz aqui do máximo até o mínimo, já são aqui 7 pontos, né? São 7 pontos, é bem interessante. Então aqui a observação aqui é a questão do spread, né? Então o contrato N deu uma esticada para baixo, então vamos ficar atento aí com essa divergência aí que pode gerar alguma oportunidade, né? Principalmente porque ele já está num ponto de resistência, né? Então, quando o está chegando naquele ponto de resistência, o N já chegou, né? Que mais? Vamos dar uma olhada aqui nas informações externas, porque ontem saiu o relatório, acho que foi depois das 5 ou 7 horas da noite, que é em relação ao desenvolvimento do plantio de milho nos Estados Unidos, e aparentemente teve uma notícia positiva, né, que já estamos em torno de 72% da área plantada, alguma coisa nesse sentido. Então, no momento da abertura lá fora, vamos pegar aqui ó, o milho aqui, nesse momento aqui, ele está estável, no dia de hoje, mas... Opa, esqueci de compartilhar aqui, voltando para cá. Olha só, o milho hoje está relativamente estável, né? Ontem ele teve uma pequena alta. Então, para colocar no gráfico de 60 minutos, para detalhar aqui, na abertura, olha só, abertura não, né? Aqui ele fez um candle muito forte, em torno das 10 horas da noite, de queda, e depois ele reverteu tudo isso, né? Então, isso pode ser a implicação do relatório, né? Então, no final das contas, apesar de ele tá estável, ele teve uma alta volatilidade à noite, né? Então, porque a gente pode ter informações contraditórias também, como existem alguns artigos dizendo que uma coisa é a área informada, outra coisa é a área real, por causa da questão de seguros em relação ao atraso do plantio. Então, existe algumas indefinições ainda em relação ao estado real do plantio nos Estados Unidos, mas a informação mais convergente aqui está indo bem, né? Então, mas em geral aqui a gente percebe novamente essa resistência aqui de 200 períodos sendo muito importante aqui para o alinhamento dos preços do milho, né? Ela tá sendo uma linha de resistência interessante aqui, né? Em relação ao número de contratos abertos, a B3 nesse momento são 8h43. Vamos atualizar de novo. B3 ainda não atualizou, né? Depois do erro lá que eles fizeram lá do fluxo externo, agora eles estão atrasando aqui a informação nossa aqui. Isso aqui para a gente é interessante saber antes da abertura do pregão, né? Mas pelo jeito hoje a gente não vai ter essa informação. No milho à vista, novamente uma baixa de 0,5%, então já é o terceiro dia seguido de baixa. Isso pode ter, muito importante observar se é devido à frustração da geada, né? Frustração no bom sentido nesse caso, que não houve um prejuízo tão grande,
e também o início da colheita já da safrinha, né? Que a gente tem notícias agora que tem, acho que é no Mato Grosso, aqui. No Mato Grosso a gente já tem mais de 1% de colheita, e o que é uma coisa bem diferente dos anos anteriores, né? Então, nessa fase, dos anos anteriores, a gente nem começou a colheita, nem nos melhores momentos, e a gente já está agora colhendo mais de 1%. Então, é uma notícia positiva. Isso talvez possa fazer preço, né, num curto prazo, junto com a questão climática. E outras demais notícias aqui, eu não vi, né, nada muito interessante aqui, com exceção aqui da, do AgroInvest, no aplicativo deles, que eles colocaram uma notícia que hoje, né, na verdade, na segunda-feira, foi assinado um acordo de liberação de milho para a China, né? Que é uma preocupação da China, que ela estava importando da Ucrânia em torno de 10 milhões, e essa frustração deles, uma preocupação que fez com que eles vão ter que buscar outros lugares para importar o milho, e a gente assinou esse acordo lá. E segundo as informações, a gente tem uma vantagem competitiva em relação aos Estados Unidos, né? Então, talvez 8 milhões não seja algo tão relevante para o mercado americano, mas em relação à exportação, especificamente para a China, é. Então, isso pode estar fazendo preço. Aqui, aí seria uma coisa que ia ter uma divergência entre o nosso movimento e o movimento lá de Chicago, né? Porque nesse momento o que é bom para a gente é ruim para eles, né? Em relação a essa disputa com o milho que será exportado para a China. Mas, de forma geral, a gente tem uma demanda no mundo com escassez de milho, né? Principalmente na Europa com questões climáticas, questões, né, da Ucrânia, que já não precisa repetir, e a questão dos Estados Unidos, que tem essa incerteza, né? Então, aparentemente, pode ser que seja tudo bem, mas ainda está no momento de indecisão. Ademais, o milho nos Estados Unidos, ele está relativamente caro em relação ao nosso milho. Então, segundo estimativas, a gente tem um desconto no nosso prêmio. Então, a gente consegue exportar esse milho para os países com preço mais competitivo que os Estados Unidos, o que pode favorecer aqui a exportação da safrinha, né? Isso pode também fazer preço para a gente a hora que a gente começar a fazer essa competição, né, de exportação em relação à Bolsa de Chicago. Bom, voltando aqui para a nossa situação, como é que nós estamos aqui? Em relação ao dólar, vamos aproveitar aqui. O dólar ontem, né, ele fez uma forte baixa, né? Foi uma abertura em gap e não fechou o gap, então, pelo menos no começo da manhã, vou colocar aqui nos 60 minutos aqui. No começo da manhã foi bem significativo essa queda, né? Até mais ou menos umas 11 horas, depois estabilizou e teve uma pequena correção, né? Então, como a gente já havia discutido anteriormente, esse ponto aqui dos 4,86 era um ponto importante, que poderia ser um ponto de resistência, mas ele já abriu abaixo desse ponto e não voltou. Então, agora a expectativa é que ele possa buscar, né, dentro de alguns dias, talvez essa semana ainda, o 4,67, que é um outro ponto importante para a gente, né? Então, a gente tem aqui um fundo duplo nessa região. Então, e entre ponto de 4,80 e 4,60, a gente não tem muitas brigas, né? Então, pode ser aqui um ponto interessante para trabalhar no viés baixista. Ele rompeu esse canal, que era um canal também que colocar no diário fica mais nítido, né? Um canal altista que ele estava formando, ele rompeu e não voltou mais para essa linha de tendência de alta na época,
Então, já dando uma configuração bem baixista para o dólar. Adicionalmente, a gente tem o DXY também baixista, hoje e ontem, né? Então, retornou aquele canal bem antigo que a gente trabalhava com ele, achando que não ia voltar mais, e chegou a máxima de 105 e agora já está no 101. Então, o dólar, em relação ao mundo, está caindo, né? O que também pode dar um gatilho de continuidade do movimento de baixa hoje do dólar. Além disso, vamos ver aqui mais detalhes a nossa situação para ver o que a gente vai fazer hoje. Então, com as informações que a gente discutiu, vamos colocar aqui num time frame menor, vou colocar nossos estudos aqui. Bom, a gente estava numa região, né? A gente tinha um canalzinho de alta aqui, que foi rompido, né? Na semana passada ainda. A gente tem aqui, na semana passada, uma região de fluxo muito intenso, que é a região entre 96 a 94,5, e essa foi a região de briga da semana passada, né? Ontem ele já abriu abaixo dessa região, então o que eu esperava que acontecesse na semana passada, que isso foi um dos motivos que eu saí da posição, aconteceu ontem, né? Que eu esperava na semana passada, quando o mercado viesse brigar, né? Quando eu entrei aqui, depois de um dia de forte de queda, ele fez um pavio muito grande aqui, desistindo dessa queda contundente, e eu entrei mais ou menos nessa região aqui, nesse pullback, né? Então eu esperava que ele fosse abaixo do 95 e não voltasse mais, né? Só que ele voltou com muita facilidade, o que me fez ficar em dúvida nessa posição. No dia seguinte, ele tentou romper de novo do 95 e falhou de novo. Nessa segunda falha, eu não tive confiança de continuar na posição de venda e acabei abandonando. Até fiz uma pequena comprinha aqui e depois saí. Na sexta-feira, ele fez um rompimento do 94,5, que era um ponto que estava definindo muito, rompeu e voltou. E não conseguiu passar desse ponto no final do dia. O que me fez desistir da posição vendida na sexta-feira. Porque eu estava na posição de 94,5, ou seja, praticamente numa posição de mínima para segurar no final de semana, que podia ter alguma notícia, e o mercado ontem poderia abrir com gap e subir, e eu levar um belo de um stop. Então, pela questão de gerenciamento de risco, que a semana passada já não foi boa, apesar de no mês a gente estar positivo, a semana passada a gente tomou um stop muito grande, eu preferi não arriscar em ficar vendido, né? Claro, olhando hoje, foi uma perda, porque ontem ele caiu um ponto mais ou menos, né? Então, ontem, apesar de ele ter feito uma abertura em baixa e não retornado aos 94,50, ou seja, a gente percebe claramente aqui os vendedores defendendo a posição, e vou colocar aqui até no 20 minutos que acho que fica mais claro. Aqui, ó, os vendedores defendendo a posição e sempre permitindo, impondo um fluxo vendedor até o final do dia. A gente viu aqui nessa região de maior fluxo, que foi a região de 94, uma preponderância dos vendedores e também um movimento grande de trades diretos, né? A provável a ideia é que é um trade de alguém que está fazendo posição para manter a venda, mas não dá para ter certeza. Então, hoje, provavelmente, a gente vai ter um momento de decisão, né? Ou vai com força para baixo, ou vai enroscar nessas barreiras aqui que a gente discutiu, né? A gente tem essa barreira aqui de 93 no contrato U, e no contrato N, deixa eu colocar aqui no 20 minutos também, no contrato N, essa barreira aqui que ele conseguiu passar, né? Observação importante, que é o do 90,5. Então,
ele rompeu no aft, né, mas deixou o pavio, né, então não é um rompimento contundente. Então hoje é um momento de atenção para realmente definir se essa queda será contínua ou se ela vai perder força, né. Bom, por hoje é isso e até mais.